Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Então, o meu grupo hoje vai conversar um pouco sobre a ordem Aranae Opiliones. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de Zoologia dos Invertebrados 2 do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas do SEAD da Universidade Federal do Piauí. O grupo é composto pela Edvânia Souza, a Nayara Silva, a Maria do Socorro, a Casey Souza, a Jéssica Soares e eu, Tássio Romulo. O objetivo desse trabalho é caracterizar a ordem Aranae e Opiolis, abordar os aspectos ecológicos como habitats, hábitos, diversidades das ordens Aranae e Opiliones e destacar os grupos de interesse econômico, médico e ecológico das ordens Aranae e Opiliones. Primeiramente, a gente falar um pouco sobre a ordem Aranae, né? Que a ordem Aranae ela vai ser dividida ali em três grandes ordens. A ordem Aranae ela vai compreender ali as aranhas, né? Que essas três grandes ordens a gente pode ter a Mesotele, a Megalomorphae e a Araneomorphae, sendo que cada uma delas vão possuir características distintas que vão ser abordadas aí pelos meus colegas. Subordem e mesotâmine. Características gerais consideradas as aranhas mais primitivas. O abdômen é segmentado com placas rígidas visíveis, lembrando os ancestrais, artrópodes, que leciras são orientadas para baixo ortognatas. Olhos simples e frequentemente dispostos em um único grupo. Distribuição, encontrados principalmente no Sudeste Asiático. Tem os gêneros dela, né? Borne de Megalopai. Características gerais. As aranhas de grande porte, muitas vezes chamadas de tarântulas ou caranguejeiras. Quelíceras orientadas por baixo, octágonas. Geralmente vivem em tocas ou são escavadoras. Ciclo de vida longo e crescimento lento. Produzem seda, mas não constroem teias elaboradas para captura presas. Estruturas respiratórias como dois pares de pulmões poliáceros. Aí tem o exemplo delas aqui, né? A aranha-teia de funil australiana. E elas são distribuídas amplamente, especialmente nas regiões de tropicais e subtropicais. Aí temos exemplos delas aqui. Subordem de Araneomorphae. Características gerais. São representadas a maior diversidade de aranhas, mais de 90% das espécies, quelíceras orientadas de forma oposta, permitindo movimentos em pinças. Labidognatas. A maioria constrói teias sofisticadas, orbiculares, irregulares ou tubulares. As adaptadas em diversos habitats, desde florestas tropicais até deserto e ambientes urbanos. Possuem pulmões folíceos, combinando com traqueias em algumas espécies. Distribuição com postolita. Aí temos exemplos dessas aranhas aqui. Meu nome é Jéssica Nadine e eu vou falar um pouco sobre o grupo Aranae. Habitat. As aranhas são animais errantes que se alojam em locais escuros e frescos, como jardins, parques, gramados e até mesmo residências. Podem se abrigar sobre a vegetação e no solo de áreas florestadas ou em sapatos atrás de móveis, cortinas, entulhos, materiais de construção, entre outros. As aranhas podem ser encontradas em praticamente todos os tipos de habitats, exceto na Antártida. Dependendo da espécie da aranha, podem ter habitats diferentes. Por exemplo, a aranha caranguejeira. Elas vivem em tocas subterrâneas, cobertas de teia e por próximo a raízes de árvores e pedras. A alimentação. As aranhas são animais carnívoros que se alimentam principalmente de pequenos insetos, mas também podem consumir pequenos anfíbios, pequenos roedores e até mesmo pequenas aves.
digestão. A digestão das aranhas é extracorpórea, ou seja, acontece fora do corpo. As aranhas não passam por metamorfose, mas crescem por meio de uma série de mudas de cutículas. O acasalamento ocorre no outono e a incubação dos ovos podem durar de 6 a 9 semanas. As aranhas utilizam uma estratégia conhecida como senta e espera, onde permanecem paradas em um local à espera de presas móveis. A sua produção de seda. Todas as aranhas produzem seda, porém nem todas produzem teias. Agora sobre os opiliões. Os opiliões pertencem à ordem Opiliones. São aracnídeos com mais de 6.000 espécies descritas, sendo o terceiro grupo mais numeroso da classe aracnida. Diferem das aranhas por terem apenas um par de olhos e um corpo com cefalotórax e abdômen fusionados. Sem a constrição característica das aranhas. Os opiliões, eles são aracnídeos, né, como vimos aí, e amplamente diversificados. E também é possível distinguir sua estrutura corporal unificada e presença de apenas 2 olhos. As características. Uma característica marcante da maior parte das espécies de opiliões. Os opiliões possuem pernas longas, várias vezes maiores que o corpo, usadas para locomoção e sensoriamento do ambiente. Apesar de terem quelíceras, não possuem glândulas de veneno nem produzem teia, sendo inofensivos. Além disso, eles não são dotados de estruturas produtoras de teia. Diferente de outros aracnídeos, não possuem veneno nem produzem teias, sendo completamente inofensivos. A alimentação dos opiliões. Os opiliões, eles são onívoros, alimentando-se de insetos, fungos, plantas e material fecal, mas não são predadores eficientes. Eles possuem uma visão limitada e algumas espécies cavernícolas não têm olhos. Alimentam-se removendo partes do alimento com as quelíceras e pedipalpos, digerindo internamente e eliminando resíduos pelo ânus. Os opiliões, eles não são predadores. Eles têm uma visão limitada. Eles não conseguem distinguir alguma coisa de certa distância. Ele não vai enxergar muito longe. Agora eu vou falar um pouco dos aspectos ecológicos dos opiliones. Os opiliones, conhecidos popularmente como aranhas de pernas longas ou emboas, pertencem à classe arachnida e à ordem Opiliones. Apesar de muitas vezes confundidas com as aranhas, eles possuem características morfológicas e comportamentais distintas. Esses aracnídeos têm um papel ecológico importante, especialmente em ecossistemas terrestres como florestas, campos e áreas de transição. Hábitat e distribuição. Os opiliones são cosmopolitas, encontrados em quase todos os continentes, com exceção da Antártida. Dentro dos hábitats, podem ser encontrados em folhas caídas, troncos em decomposição, sob pedras, musgos ou em cavidades locais que fornecem umidade e proteção contra os predadores. Esse tipo de espécie, elas se adaptam mais em locais montanhosos, que é como diz aqui, locais que fornecem a umidade.
Hábitos alimentares. Os opiliones são onívoros e oportunistas, desempenhando um papel importante como decompositores e controladores biológicos. A principal alimentação deles, eles consomem matéria orgânica decompositora em decomposição, comportamento e atividade noturna. A maioria dos opiliones é ativa durante a noite, o que ajuda a evitar predadores diurnos e desidratação. Sociabilidade. Algumas espécies exibem comportamento gregário, formando aglomerados em locais de descanso. E é isso. Olá, gente. Eu vou falar um pouco sobre a importância da ordem Araniae e Opilines nas áreas econômicas, médicas e ecológicas, tá? As aranhas e opilines, conhecidos como aranhas marrons ou piolhos de aranha, são dois grupos de aracnídeos com grande importância em diferentes áreas, incluindo a economia médica e ecológica. A gente vai destacar os principais grupos de interesse em cada uma das áreas de ambos os grupos. O grupo de interesse econômico. Nas aranhas, inclui a indústria cosméticos e farmacêuticas. Por exemplo, a teia de aranha. O uso das teias de aranha tem sido explorado em produtos cosméticos e em pesquisas para materiais biofuncionais, como saturados e fios para cirurgia, devido à resistência e elasticidade excepcionais da seda de aranha. Por exemplo, o veneno de aranha de certas espécies de aranha, como a lonomia, possui substâncias com potenciais para desenvolvimento de novos medicamentos, como anticoagulantes e analgésicos. Controle biológico. Muitas aranhas são predadoras naturais de insetos e outros artrópodes, ajudando no controle de pragas em áreas agrícolas e jardins, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos. Isso pode ser varejado economicamente para a agricultura, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. Isso é muito comum, até na cadeia alimentar, que a gente costuma dizer, da natureza. Um animal consumiu o outro, mas as aranhas elas têm esse potencial a mais, porque elas consomem vários tipos de insetos também que vão atacar as produções agrícolas, outras que o veneno são para antídoto, e medicamentos também, que isso vai ajudar muito na saúde da humanidade. E a teia de aranha, que é algo novo descoberto, que a gente tem visto aí, que é desenvolvida até agora para fios de cirurgia. Então, isso é uma coisa muito, muito sustentável que foi descoberto, tá? E os opilíneos, que é o piolho de aranha, que um controle biológico ele pode causar para a gente, não sejam conhecidos por desempenhar um papel importante direto na economia. Eles têm um potencial como agente de controle biológico em ecossistemas agrícolas e florestais. Alimentam-se de pequenos insetos e decompositores, que foi o que eu acabei de dizer, que é justamente os que vão decompor a questão agrícola. E o que pode ajudar a reduzir a população de pragas, que foi justamente o que eu acabei de falar. A gente tem também o interesse médico, que, por exemplo, as toxinas e os venenos, que eles podem ser usados de outras formas, não só para prejudicar a saúde da humanidade, mas também para ajudar. A aranha, algumas aranhas, como a aranha marrom, que é conhecida como Loxosceles, a aranha caranguejeira, e a viúva negra, que ela é a queridinha, que ela é linda, que é Lotodectus. Possuem venenos que podem ser
perigosos para os seres humanos, letais, né, como a gente sabe. O interesse médico reside tanto no tratamento de picadas, com antivenenos e manejo de sintomas. Por exemplo, saber como tratar, né, esse veneno que ainda é uma descoberta para a medicina, né? Como tratar, porque já ainda existem muitas pessoas que foram atingidas por esses venenos que não são tratados, né? E acabam sendo letais. E quando o estudo é sobre suas toxinas para o desenvolvimento de terapias para outras condições, o tratamento, no caso, né? O veneno terapêutico são pesquisas sobre as toxinas das aranhas, relevando substâncias com potenciais para tratamento em doenças, como o uso de peptídeos derivados de veneno para bloquear células cancerígenas ou para tratar dores crônicas. Nós temos o estudo do veneno e suas propriedades, que foi isso que eu acabei de falar. O veneno de várias aranhas tem sido estudado no desenvolvimento de medicamentos. A pesquisa tem como objetivo identificar peptídeos ou proteínas presentes no veneno, que podem ter efeito terapêutico, anestésico, anticoagulantes ou mesmo agente de controle de câncer. Nos grupos interessante médico, né? O interesse médico que a gente tem em relação a eles. O Opilineus, que é o piolho de aranha, o interesse lidado com o potencial da descoberta. Ao contrário das aranhas, os Opilineus não são diferentes, perigosos para os homens, ou seu veneno não é uma preocupação médica significativa. No entanto, os estudos sobre a biologia e os produtos biológicos de Opilineus pode eventualmente revelar compostos úteis para a medicina, embora o interesse neste campo ainda seja reduzido, ou seja, ainda tem poucos estudos, ainda tem pouco envolvimento nessa área, que é o que a gente vem dizendo, né? Já o interesse ecológico, né, da aranha, que é o papel com a cadeia alimentar e a biodiversidade. As aranhas desenvolvem um papel crucial no ecossistema, como predadores de insetos, ajudando o controle de populações de pragas e contribuindo para o equilíbrio ecológico. Elas podem influenciar a dinâmica de outras espécies, sendo importante para a biodiversidade de vários ecossistemas, desde a floresta até as áreas urbanas. Indicação de papel ambiental. As aranhas podem ser usadas como bioindicadores para a diversidade e a abundância das aranhas em um determinado habitat, para refletir sobre sua saúde ambiental e também sobre o ecossistema. O interesse ecológico, né, do Opilineus, os descompositores e recicladores de nutrientes. É muito interessante o papel deles, né? Os Opilineus são importantes para a decomposição da matéria orgânica, como folhas mortas, madeira em decomposição e outros resíduos vegetais. Ao se alimentar de matéria orgânica em decomposição e pequenos invertebrados, eles ajudam a reciclar nutrientes do solo, promovendo a fertilidade e a saúde do ecossistema. Também o papel na cadeia alimentar. Embora não sejam predadores agressivos, os Opilineus são uma fonte de alimento para diversos predadores. Ou seja, as aranhas, elas têm o hábito de estar se alimentando de outros seres, como os Opilineus também. Só que os Opilineus também são uma fonte rica de nutrientes, porque eles se alimentam de matéria orgânica, né? Então, eles também são predados, eles também são consumidos, né? Incluindo aves e outros aracnídeos de pequenos mamíferos, que consomem eles, que é o que eu acabei de dizer. Portanto, tem um papel muito importante nas redes alimentares, contribuindo para a dinâmica e a fauna local. Então, a gente vê que, além de consumir, né, eles também são consumidos, são predadores. Tanto os aracnídeos quanto as aranhas, elas são uma fonte muito crucial para o nosso ecossistema. Eles trazem bastante benefício, tanto para a natureza em si, como para a fauna. E essa é a nossa aula de hoje, certo? Muitíssimo obrigada, até a próxima.